Eu vou te explicar nesse vídeo por que Tarcísio está trabalhando para eleger Lula. Na prática é isso que está acontecendo. Tarcísio de Freitas trabalha junto com Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, sócio do Enes Cavalcante, para eleger Lula. É um cenário que eles estão fazendo muita força para que isso aconteça. Tem alguns motivos por trás, eu vou te explicar a estratégia que eles estão tentando adotar e o porquê que ela vai fracassar. Vamos lá. Tarcísio de Freitas é o mesmo que governador que falou que só vai se importar com mortes por metanol quando atingir os produtos que ele consome. Esse mesmo Tarcísio de Freitas, ele articulou a derrubada da medida provisória que iria taxar as bets, os ricos, aqueles que vivem de dividendos. Ele ligou pessoalmente para os líderes de partido e articulou a derrubada dessa medida provisória. Acontece que, na mente deles, e aqui você vai entender, como eu sempre faço, um pouco da estratégia política por trás, não é um vídeo de ataques apenas, na mente desse povo, o que eles imaginam? Se Lula consegue arrecadar mais, ele faz mais programas sociais, logo melhora a sua percepção popular e ele tende a se reeleger. Inclusive, tem chances até no primeiro turno, segundo a última pesquisa, eu vou ler ela aqui para vocês daqui a pouco. É isso que eles imaginam. Ou, em um segundo cenário, se eles impõem essa derrota, pode ser que Lula faça chamadas pedaladas fiscais ou que ele segure o pagamento de algumas das dívidas que ele teria que pagar e jogue, portanto, sei lá, segure ali o pagamento de profissionais da educação. E ele se queime com essa base ou que ele cometa crimes fiscais para poder manter tudo funcionando. Ou ainda que o governo cortaria na carne projetos sociais para que diminuísse os custos e isso também impactaria negativamente na aprovação de Lula. É isso que eles imaginavam, é isso que eles desejavam. Só que Tarcísio sabia que falar que você está defendendo as bets, assim, Tarcísio já foi a público recentemente defender o PCC. Falar, não, PCC não tem nada a ver com metanol, mas Tarcísio, você, como que vocês dão? Não tem nada a ver. Mas Tarcísio, a polícia, não tem nada a ver. Né? Tarcísio já saiu em defesa do PCC. Agora, ele sai em defesa das bets. Então, ele falou em público, não, eu não articulei nada, mas vai ao boca de sacola do sócio Enes Cavalcante e fala na tribuna, obrigado, governador Tarcísio de Freitas, reconhecemos o seu trabalho intenso de articulação quando você liga para os líderes de partido para conseguir impor essa derrota para o governo. Acontece que eles não calcularam outra questão. Pega mal você falar que você está taxando super rico, que você é contra a taxação dos super ricos, que você é contra a taxação principalmente das bets, pega muito mal. Pega mal. Só que tem uma questão que pega mais mal ainda. Que é pior ainda, melhor colocando. Tem uma questão que é pior ainda. O povo conseguiu entender, graças ao trabalho aguerrido de tanta gente na internet, do governo, que melhorou muito a sua comunicação, de veículos de imprensa como o ICL Notícias, que cada vez mais aumenta a sua audiência. O povo começou a entender que quando você proíbe de arrecadar dinheiro de bet, você também diminui o dinheiro que vai para a população. Você piora o serviço de saúde, você piora o serviço de educação, piora o serviço de segurança, você piora o transporte. Quando você impede de taxar bets, na prática, você dificulta a entrada de mais pessoas no Bolsa Família, dificulta o Minha Casa Minha Vida. Quando você impede o governo de arrecadar dinheiro, você está dizendo, não tire dinheiro dos milionários, que muitos desses usam fintechs para lavar dinheiro, para dar para o povo. E o povo, num movimento histórico, estamos vivendo um momento histórico, está percebendo essas artimanhas. A gente sempre vai ter aqueles 22%, 25%, talvez perto de 30%, que são bem mais radicalizados à direita, que vão perceber tudo isso, mas vão ignorar tudo isso. Eles vão ler e não vão compreender. Eles vão ouvir, mas não vão discernir. Vai ter esses, mas a maioria da população está entendendo o que a classe política está fazendo. Isso tende a ser um tiro no pé. Ao mesmo tempo que, e eu já vou ler os dados da pesquisa, ao mesmo tempo que Eduardo Bolsonaro trabalha dos Estados Unidos para reeleger Lula.
Eu vou falar sobre a pesquisa eleitoral e sobre o papel de Eduardo Bolsonaro nisso. Antes, só peço para que você se inscreva no canal. Eu tô trabalhando duramente aqui, tentando gravar vídeo todo dia, tem dia que eu não consigo. Gente, eu tenho 2 trabalhos. Além disso, eu trabalho em alguns outros projetos. Trabalho em projetos culturais, em projetos audiovisuais. E eu me esforço muito para gravar um vídeo por dia. Então, tem dia que eu acabo não conseguindo, mas sempre que eu posso, eu gravo. Então eu peço para que você me recompense, por favor, se inscrevendo no canal. Eu tô com um pouco mais de 16.050 inscritos. Minha meta é fechar esse mês com 16.100. Só preciso de 50 inscritos até o final do mês. Me dá essa força, por favor. Se inscreve, clique em gostei, deixa um comentário. Qualquer comentário que você fizer, o YouTube entende que o vídeo é relevante, entrega o vídeo para mais 2, para mais 3, para mais 10 pessoas. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Vamos voltar aqui. Antes de eu entrar na pesquisa, eu quero falar de outro fator que está ajudando nessa reeleição de Lula, que é o trabalho acirrado de Eduardo Bolsonaro para isso. Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador Paulo Figueiredo estão nos Estados Unidos tentando impor prejuízos para o Brasil. Aí eles querem aumentar as taxas de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Conseguiram fazer isso temporariamente, mas o governo Trump já começou os diálogos com o governo Lula. Primeiro Trump elogiou Lula em público, depois Trump ligou pro Lula. Isso é fundamental nessa história. Quem liga para quem, onde que é o encontro. Na política internacional, qualquer gesto tem uma demonstração de poder. Trump ligar para Lula é uma demonstração tremenda de recuo. Tremenda de recuo. Colocou Marco Rubio para negociar com o governo brasileiro, e aí Bananinha e Paulo Figueiredo foram para as redes sociais. Tem gente comemorando, meu Deus, eles não entendem nada. É o Marco Rubio, tipo, nosso parceiro, nosso aliado. O Marco Rubio já começou as negociações, já ligou pro Itamaraty, já tem reunião marcada presencial. Trump provavelmente vai conversar de novo com Lula presencialmente daqui a uns dias. Talvez, se o Trump vier pra COP, gente, o Lula vai ter conseguido uma vitória épica. Não que eu acho que o Trump tivesse que vir porque ele tá cagando pro meio ambiente, mas enfim. Mas por uma questão diplomática é positivo esse esforço do Lula de trazer Trump pro Brasil. E por uma questão de imagem do governo brasileiro é positivo que o Trump venha. Claro, o Trump é aquela figura abjeta, aquela figura que não dá pra saber, imprevisível, o que ele quer, o que ele vai tentar, o que ele vai buscar, mas Trump, ele representa algo muito forte, politicamente falando. Tanto é que, quando Lula consegue o aval de Trump, Lula melhora nas pesquisas, inclusive no cenário entre os mais ricos. Eu vou falar sobre o cenário político agora, das pesquisas eleitorais, pesquisa que saiu ontem da Quest. Se você ainda não se inscreveu, por favor, não esquece, tá? Vambora, ó. E na sequência eu vou falar sobre a melhora de Lula entre os mais ricos. Cenário 1. Lula 35, Bolsonaro, que não vai ser candidato, inelegível, preso, 26, Ratinho Júnior 10%, Ciro 9, Zema 3, Caiado 3. E aí tem ainda um campo de indeciso que tá baixo. Tá baixo. Para essa altura do campeonato, eu considero baixo. Tem 4% indecisos, 10% que não vai votar, branco ou nulo. No cenário 2, Lula tem 36 e Michele Bolsonaro 21. Ratinho e Ciro 10. Aí, enfim, Zema 4, Caiado 3. Eu acho que o cenário 2 e o cenário 1 não vão acontecer. Michele não vai ser candidata à presidência da República por um motivo muito simples. Bolsonarismo é machista demais para dar oportunidade para uma mulher ser candidata. E há um temor entre os bolsonaristas de que Michele Bolsonaro seria independente demais para isso. Eles não conseguiriam tutelá-la. Logo, eles tendem a não colocá-la nesse páreo. Cenário 3, Lula 39, que é o cenário mais provável. Lula 39, Tarcísio 18, Ratinho não tá no cenário 3. Ciro Gomes, 12. Zema, 4. Caiado, 4. Não, desculpa, Zema, 4. Caiado, 4, isso. Cenário 4, que também é um cenário, na verdade, bem provável também. Que é
Lula 35, Eduardo 15, Ratinho 12, Ciro 11 e dali para baixo 5 e 4, Romeu e Ronaldo. É provável que esse cenário aconteça no início da corrida eleitoral se Eduardo Bolsonaro ainda estiver elegível. Como assim, Eric? Ele não tá nos Estados Unidos, ele não pode voltar pro Brasil, senão ele vai ser preso. Sim, só que tem um detalhe, ele pode se candidatar para tumultuar. Esse aqui não vai para as urnas, mas durante a corrida eleitoral, mais ou menos esse número deve começar se mantendo, depois Eduardo tende a perdendo votos porque a população vai ser alertada de que ele não vem pro Brasil para concorrer. E aí a Justiça Eleitoral vai ter que esperar ele registrar sua candidatura, dar um prazo ali para julgar e no final cassar a candidatura, que nem aconteceu com Lula em 2018. Isso pode acontecer. Cenário 5, Lula passa para 42%, Tarcísio 19%, aí Eduardo 17%. Cenário 6, Lula 41%, Eduardo Bolsonaro... Não, Eduardo Bolsonaro 20 e Ratinho Júnior, aqui impressiona, com 17 pontos percentuais. Esse número aqui do Ratinho Júnior impressiona, tá? Impressiona. Por quê? Se Tarcísio decide sair candidato a governador de São Paulo, que há essa chance, porque eles estão vendo que Tarcísio não tá com estofo suficiente. Eduardo Bolsonaro sai candidato, mas no meio vai ser cassada a sua candidatura. Ratinho tende a crescer bastante. Eu gostaria inclusive de ver um cenário com Ratinho sem Tarcísio, pra gente ver como fica, e com Ciro, porque é um cenário muito possível de acontecer. Cenário 7, só com o Eduardo, não vou me perder meu tempo aqui porque isso não vai acontecer, e o 8 também, só com o Eduardo. Porém, no cenário 7 e 8, Lula chega a 43%, mas é um cenário absurdo, não tem como acontecer. Seria só Eduardo, Lula e o Zema. O outro com o Ronaldo Caiado. Isso não vai acontecer, eu não vou perder meu tempo aqui. Ok, Lula tem cenário improvável, mas tem cenário até em que ele ganha no primeiro turno. Por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo essa melhora do governo? Vou ler aqui agora uma matéria do Metrópole, matéria da Milena Teixeira, tá? Vamos lá, os integrantes do Palácio do Planalto já sabiam que o governo Lula estava melhorando por conta dos tracks internos que o próprio Planalto faz, aquelas pesquisas que não podem ser divulgadas, mas tem um dado que surpreendeu: o aumento da aprovação do governo entre os mais ricos. Segundo o levantamento, 45% dos eleitores com renda familiar de 5 salários mínimos ou mais disseram aprovar o governo em outubro. Em setembro, esse percentual era de 37%. O governo saltou em um mês, de 37% para 45% entre aqueles que recebem mais de 5 salários mínimos. Ao mesmo tempo, a desaprovação do governo entre essa fatia do eleitorado despencou de 60% em setembro para 52%. Na avaliação do Planalto, é que o recente contrato entre Lula e Trump ajudou a melhorar a imagem do petista nessa fatia do eleitorado. Para além disso, o governo Lula melhorou ainda sua avaliação no Nordeste, no Sudeste e até no Sul. A desaprovação do Lula, ela era de 60% no último mês e agora está em 56% no Sul do Brasil. Uma região extremamente bolsonarista. Extremamente bolsonarista, tá? Portanto, o que a gente vê é uma melhora do governo Lula em todos os cenários. A PEC da bandidagem foi um tiro no pé, o governo se posicionando contra o governo. Opa, o governo tá contra a corrupção agora? Vamos lá, eu sempre falo aqui do histórico de corrupção do PT. Eu sempre critico essa parte do PT. Na verdade, sempre critico várias partes do PT. Se você chegou aqui agora e é petista, seja muito bem-vindo, você vai ser muito bem acolhido, mas saiba que eu, Eric, não sou petista. Eu, Eric, sou um jornalista de ideologia pessoal de esquerda, mas que não sou comunista, também não sou petista, porque as pessoas acham que só existem essas duas esquerdas no Brasil. Eu não sou partidário de nenhum partido, eu sou progressista, então eu consigo traçar análises frias. Então aqui eu faço algumas análises frias sobre o governo também. Se é petista, seja muito bem-vindo, vai ser muito acolhido, mas apenas saiba disso, tá? Não espere torcida da minha parte, espere análise, são coisas diferentes, beleza? Portanto, gente, voltando aqui,
Quando o governo se coloca contra a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem, ele demonstra que ele está lutando contra a corrupção. A CPI do INSS, CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, ela não está prejudicando o governo conforme a oposição imaginou que faria. Pelo contrário, o governo está conseguindo mostrar que a corrupção do INSS começou no governo Bolsonaro, o que tem favorecido o Lula também. Além disso, o governo consegue aprovar na Câmara a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e diminuir consideravelmente para quem recebe até R$7.000 o imposto de renda. Mais uma vez, positivo para o governo Lula. Então a extrema-direita está muito preocupada com o avanço do governo Lula nesses últimos meses e vai fazer de tudo para impactar o caixa do governo. Como que faz isso? Impede a arrecadação. Há uns anos atrás, a população estaria batendo palma e falando: é isso aí, tem que impedir a arrecadação, tem que pedir mais impostos, porque esse governo tá Xade. Há 2 anos atrás, 1 ano atrás, era esse discurso, tá Xade, blá blá blá. Nesse momento, o jogo virou. O governo conseguiu dar um cavalo de pau na sua comunicação. No início do governo, o governo tinha uma comunicação péssima. Péssima. Uma articulação política muito ruim também, muito aquém do esperado. Porém, o governo conseguiu reverter isso na hora certa, enquanto ainda há tempo. Sabe aquele jogo que você está perdendo de 3-0, você faz 2 gols, você olha pro relógio, pô, faltam 15, 20 minutos, talvez dê até para virar o jogo? É isso que o governo do Lula fez. Nesse momento ele já empatou o jogo e tá pressionando. A tendência é de vitória. E já que tô fazendo análise futebolística, saiu 3-0 no placar, a tendência é de vitória de 5-3. Isso eu tô falando de pontuação. Há cenário eleitoral pro Lula ganhar no primeiro turno se tudo continuar indo como tá. Então a direita não quer que isso aconteça. E aí tenta impedir a arrecadação, que até pouco tempo atrás seria visto como algo positivo pela população. É isso aí, não tem que ficar arrecadando dinheiro porque é mais imposto, tá Xade. Não, tá chobuzinha. Agora a população entendeu, graças à comunicação do governo, aos comunicadores e a veículos independentes como o ICL, por exemplo, a população conseguiu entender que impedir a arrecadação é impedir benefício social. Pro desespero da extrema-direita, esse discurso de estou apenas impedindo de tirar dinheiro do povo não tá mais colando. Porque a população entendeu que quando a gente fala de bet, quando a gente fala de fintech, quando a gente fala de cassino, quando a gente fala de super rico, a gente não fala do povo. Quando tem uma fala do governador Tarcísio falando o PC não tem nada a ver com metanol e tem uma operação policial que demonstra que o PC está infiltrado em muitas fintechs, na Faria Lima, quando a gente vê o Rueda, do União Brasil, que nega todas as acusações, mas sendo apontado por matérias do ICL e algumas investigações do Ministério Público em andamento, como alguém muito próximo de grandes lideranças do PCC, e aí o governo, a oposição tenta aprovar a PEC da blindagem. Se você não sabe quem é o Rueda, eu tô falando aqui do presidente do União Brasil, tá? O Antônio, deixa eu pensar, acho que é Antônio, né? O Rueda, estou acostumado a falar só o nome. Rueda. Antônio Rueda, União. É o Rueda ou eu tô trocando o nome? Antônio Rueda, presidente do União Brasil. É isso mesmo, não troquei o nome não. Quando a população tá vendo que tem uma ligação em muita gente da direita e da extrema direita, até mesmo com o crime organizado. E que por isso há muitos lobbies em Brasília. O ICL já trouxe acusação contra o Ciro Nogueira também, mostrando que ele atuou para facilitar a vida de gente envolvida com o PCC. Ele nega as acusações. Tem que esperar a investigação apontar se é verdade ou não. Então o jogo virou, o jogo democrático virou. A direita nesse momento trabalha fortemente, ela tá desesperada, tentando se agarrar nas beiradas e até aqui só tem tomado queda. O Brasil deu 2 passos para frente, agora deu um meio passo para trás. Meio passo para trás porque o governo vai tirar esse dinheiro de outro lugar, nem que seja de emenda parlamentar. Ah, é chantagem com o povo? Não, com o parlamento? Não, tem que tirar de algum lugar. O que não pode o governo é cair na armadilha e cortar gastos sociais. A Faria Lima, setores
maior parte dos setores da imprensa, a grande maioria da imprensa brasileira, ficam falando, o governo não corta gastos, tem que cortar gastos, tem que cortar gastos, é igual a sua casa. Primeiro que não é igual a sua casa. Quando você gasta na sua casa, o recurso não volta para sua casa. Quando o governo gasta com o povo, o recurso volta para o governo através do consumo, que gera emprego, que gera mais retorno para o governo. Então é falaciosa essa história. Engraçado que o corte na própria carne nunca é corte no Supremo, nunca é corte... No Supremo não, na alta cúpula do judiciário, não apenas no Supremo. Tem tanta gente com os puxadinhos, com auxílio terno, auxílio isso, auxílio creche, auxílio sei lá o que, dentro do funcionalismo público. Não tô falando do funcionário público chão de fábrica, esse é um trabalhador pra caramba. Eu tô falando dessa galera que vive de penduricalho. Aqui no Paraná, ontem se desarticulou, se prendeu prefeito, comentarista político muito famoso por suspeita de envolvimento de roubo de dinheiro. Essa galera é ligada a quem? Tem foto com quem? Com Jair Bolsonaro. A população finalmente entendeu o que está acontecendo. Está acabando o tempo do terrorismo da extrema-direita se o governo conseguir continuar no rumo que está. Se isso acontecer, na próxima eleição, a gente vai ver Tarcísio indo pro governo de São Paulo e possivelmente sendo derrotado, ou indo para presidente e sendo derrotado. Esse cenário do Tarcísio no governo de São Paulo, eu tô falando assim, digamos que o governo, sei lá, coloque o Haddad com a campanha massiva apoio de Lula, se o Lula tiver com grande aprovação no Sudeste, há chances. Não tô falando nem que eu quero, tô falando que há chances. E a tendência é que no cenário nacional Lula se reeleja no ano que vem. Por isso eu digo, temos que eleger deputados e senadores de esquerda e esquerda raiz. Porque quando essa galera começar a ser minoria no parlamento, se é que isso vai acontecer, mas quando eles diminuírem, eles vão ficar ainda mais estridentes. Então temos que ter gente também estridente do outro lado para bater de frente. Essa é a minha análise. Diga o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal. Me ajuda, por favor, nessa meta. Bom fim de semana pra vocês, tá bom? Curte, me deixe seu comentário e até a próxima. Tchau.